Se você pratica exercício físico de maneira regular, já deve ter sentido aquele ardor, aquele queimor no músculo. E isso inibe, de fato, a sua contração muscular. Existem dois suplementos na prática clínica que a gente consegue fazer um processo de tamponamento, ou seja, te dar um pouco mais de tempo para que você tenha essa contração. Se você tem interesse de aprender sobre a ação da beta-alanina e do bicarbonato, então segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga. Toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E tem vídeos aqui recorrentes que eu comento sobre o processo de suplementação. Um deles, já está aqui evidente, que é a beta-alanina, mas que ainda existem algumas dúvidas, questionamentos sobre a ação, o tempo de uso, a concentração, como que você fraciona e especificamente sobre o bicarbonato que eu ainda não comentei. Então vamos nessa. Sempre é interessante quando vocês colocam os comentários com sugestões de novos temas, porque a minha meta é falar aquilo que vocês querem ouvir. Então fica esse bate-papo bem legal aqui para a gente ter de interação. Coloquem temas, sugestões. Se vocês ainda têm alguma dúvida sobre os temas diversos aí que impactam no contexto de performance, de promoção de saúde, manda para cá que eu destrincho aqui para vocês. Então vamos nessa, sem mais delongas. O que é que acontece com o processo de prática de exercício físico quando você tem um pouco mais de intensidade? Então, nesse processo, a gente começa a ter um acúmulo de H+. Esse H+, ele vai deixar o meio ácido. E esse meio ácido, ele atrapalha o processo de contração da fibra muscular. Para deixar esse pensamento inicial um pouco mais palpável para vocês, imaginem que o seu corpo é um carro. Nesse carro, você tem um processo de combustão. Você coloca a gasolina e aí você tem a energia dessa gasolina que vai ser oxidada, você tem uma liberação de calor e o seu carro ele se desloca. É a mesma lógica com o nosso corpo. Você tem o tanque de combustível, que são as suas reservas de energia, representadas pela massa muscular. Você tem a gasolina, representada basicamente nos esportes de alta intensidade pela energia dos carboidratos. E esse processo aumenta a temperatura. Aumenta a temperatura, por isso que você fica um pouco mais quente, por isso que você começa a suar. O suor ele vai ter o controle, a ação de controlar essa temperatura. Um segundo ponto que também tem de alteração nesse mecanismo de liberação da energia é você deixar o meio um pouco mais ácido. E aí esse meio ácido é como se o pistão ali que fica no seu motor, ele começasse a ter uma contração um pouco mais lenta. Então tudo aquilo que fica mais ácido, você tem uma perda na capacidade de contração muscular. A nossa mente, o nosso cérebro, eles interpretam, poxa, aquele cara, aquela pessoa, está gastando muita energia naquela contração. Esse gasto excessivo de energia, eu vou ter que dividir, eu vou ter que retirar sangue, energia de outros órgãos para direcionar para aquilo. Então eu vou começar a inibir aquela contração. Por isso que ele tem esse mecanismo de inibição do movimento quando você tem uma queda no pH, quando esse pH ele fica um pouco mais ácido. E como é que esses tamponantes aqui, que tem essa capacidade de deixar uma zona de pH, uma zona de contração muscular mais otimizada, como é que eles atuam? Quando você faz suplementação com a beta-alanina, você tem uma ação de aumentar a concentração de carnosina. Carnosina é como se tivesse uma vara de pescar que ela consegue jogar ali e puxa o ácido, aquele H+, que ficou concentrado um pouco mais na sua fibra, e ele joga aqui para dentro. Então ele tem esse efeito de tamponamento da parte intracelular. Beta-alanina, ela está presente em alguns pré-treinos. Então, tendencialmente a pessoa vai usar o pré-treino no dia que treina, Pré-treino. Só que a ação da beta-alanina, semelhante à creatina, você vai ter que precisar de um uso crônico contínuo, pelo menos 4 semanas aí, para que você atinja concentrações de carnosina, Eu fiz essa analogia, pensei aqui agora, do pescador. Então você vai aumentando o número de pescadores que vão conseguir captar mais H+.
Então, se você capta H+, ele não fica ali fora da célula fazendo besteira, fazendo besteira entre aspas, né? Que é deixando o meio mais ácido. Só que aí você precisa de um tempo. Então não adianta você usar a betalanina unicamente no dia que você vai treinar, unicamente como pré-treino. Você que já deve ter tomado o pré-treino, um efeito colateral da betalanina é dar aquela pinicadinha, aquele formigamento aqui em região de lábio, de língua, atrás da orelha. Isso não é nenhuma alergia, é apenas um efeito colateral da medicação. A gente não está usando a betalanina para você sentir essa pinicada. A gente está usando a betalanina para que você aumente a concentração dessa carnosina. Por ter um efeito colateral, isso tem uma tendência de agir aqui na mente, né? A pessoa chega, usa o pré-treino, aí dá aquela pinicada, acha, meu Deus, eu estou com mais sangue aqui, é por isso que eu vou conseguir render melhor no meu treino. Não é nada disso, tá certo? Isso é efeito placebo, efeito psicológico. Para que você tenha a betalanina em concentração otimizada, ela precisa de uso crônico. Um segundo ponto de falha na suplementação da betalanina é em relação à sua concentração. Boa parte dos suplementos, eles vêm ali com 200, 300 miligramas de betalanina. Só que a dose-alvo, para que você tenha, novamente, esse aumento na concentração de carnosina, vai de 3 a 6 gramas dia. Ou seja, a maioria dos pré-treinos você precisaria usar ali 10 colheres. Só que calma, os pré-treinos, eles vêm misturados com algumas outras coisas. Taurina, cafeína, e aí não necessariamente você vai precisar aumentar essa dose, essa concentração. Você precisa ser mais assertivo e direcionado especificamente na concentração da betalanina, tá certo? A maioria dos pré-treinos, eles vêm misturados com um bocado de coisa ali só para deixar aquele negócio mais caro. Então, por isso que é de bom tom que você invista em conhecimento. Conhecimento, você economiza dinheiro. Vamos nessa. Terceiro ponto, tempo, horário de uso. Então, betalanina não é especificamente um pré-treino, então você não precisa usar ali 40, 60 minutos antes do seu treino, porque não é aquele efeito de pinicar que vai te dar uma maior performance, tá certo? É para uso contínuo, para uso regular, tá certo? E aí as modalidades que mais vão se beneficiar com a betalanina são modalidades que você vai ter uma maior intensidade por um tempo mais curto de execução. Só que não quer dizer que funcione só nisso aqui, né? Existem, por exemplo, alguns estudos já mostrando que maratonistas, aquele sprint final, se você tem uma concentração mais alta de carnosina ali naquele final, você consegue ter mais potência mesmo durante uma execução de um exercício ali em mais moderada / alta intensidade. Então, quando o seu carro já está lá quente, que você precisa dar uma acelerada, aquele torque, né? Então a betalanina ela também vai ter um efeito positivo nesse conceito. E para a gente falar sobre o bicarbonato, a betalanina a gente já entendeu que ela é contínua, ela faz um tamponamento intracelular. O bicarbonato ele vai ter algumas diferenças, tá certo? Primeiro ponto, o tamponamento é esse mecanismo muito semelhante, só que ele é mais direto, ele é agudo, então ele vai fazer um tamponamento extracelular. Então é por fora da célula que ele vai ter o efeito de controlar esse pH. O bicarbonato, ele é para dose aguda, ele é para uma modalidade, para uma competição em um dia específico. Não é para você ficar usando ele continuamente, diferente da betalanina. Onde é que eu consigo bicarbonato? Sal. E aí, entre os corredores, triatletas, você já tem, né, alguns produtos com cápsulas de sal, em doses e em concentrações otimizadas. A betalanina você vai ter ali de 3 a 6 gramas por dia. O bicarbonato a gente usa entre 0,2 a 0,4 gramas por quilo de peso. E aí, um grande parênteses, tá certo? Grande parênteses aqui. Existem efeitos colaterais, principalmente a parte gastrointestinal. Então, o paciente pode ficar com queixa de empachamento, quadro de diarreia, com o uso dessa suplementação. Então não é uma coisa para você arriscar, não é uma coisa para você fazer no dia da sua prova da modalidade. Você precisa fazer testes antes, porque essa dose você começa a tatear. Você pode iniciar inclusive em doses inferiores, né, a esses valores que eu comentei, para que você vá treinando o seu intestino. Da mesma forma que você aquece a fibra muscular, que você treina o seu músculo, você também consegue aquecer o seu intestino, treinar ele para absorver esse bicarbonato, tá bom? Mais uma diferença entre o bicarbonato e a betalanina, que esse bicarbonato ele só vai agir enquanto estiver no corpo. Então você precisa usar ele entre 30 minutos a 180 minutos como pré-treino. Para a gente finalizar o vídeo e a gente arredondar aqui mais esses conhecimentos. A betalanina,
ela vai ser um pouco mais permissiva em relação à sua atuação. Então, não depende tanto do seu volume, da sua intensidade, do seu interesse na execução do exercício. Bicarbonato precisa ter uma indicação com um profissional habilitado. Não adianta você ficar chutando no escuro, tá certo? Porque você vai ter mais efeitos colaterais do que efeitos benéficos. E o bicarbonato não é para qualquer um, é para quem precisa de fato. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso ajuda bastante. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas? Joga aqui e vamos ter um bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição aqui no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.